Deus com a paz do Senhor Jesus, hoje 24 de junho de 2020, estamos aqui mais uma vez para gravar uma palavra da parte de Deus, uma palavra rema, né? Uma palavra vinda do alto céu, né? Que Deus abençoe aqueles que nos assistem no YouTube, na Igreja Missionária Resgate de Vidas. E nós queremos deixar uma palavra aqui que alcance o coração daqueles que nos assistem no dia de hoje, amém? Fica no livro de Marcos, capítulo 2, né? O paralítico de Cafarnaum, no verso 1 ao verso 4, diz assim: alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhe a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. Não podendo aproximar-se dele, no verso 4, por causa da multidão, descobriam o telhado onde estava e fazendo um buraco, baixaram um leito em que jazia o paralítico. Amém, irmão? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus retorna a Cafarnaum e ele está em uma casa anunciando a palavra. O texto é claro, né? O texto é claro quando Jesus está anunciando a palavra. A casa está cheia, não tem mais lugar. Entre Jesus e o paralítico havia uma multidão, a visão do paralítico estava, né, tapada, não tinha como ele enxergar Jesus, ou seja, também ouvi-lo seria quase que difícil. Eu não sei como é que estava a conversa paralela naquele dia. Às vezes nós estamos ministrando na igreja e às vezes a conversa paralela atrapalha um pouco o culto e ninguém ouve nada. Imagine uma multidão e aquele homem estava do lado de fora. A Bíblia diz que Jesus anuncia a palavra, porque quem convence um homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo através da palavra. A palavra diz no livro de João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. No 36, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No capítulo 15 de João, verso 3, vós está limpo pela palavra. Capítulo 17, verso 17, santificai-vos na verdade. A minha palavra é a verdade. Capítulo, Salmo 119, verso 11. Guardei a palavra de Deus no meu coração para eu não pecar contra ti. Tudo isso é através da palavra, né? A palavra é o nosso escudo, a nossa fortaleza, né? É luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. É anunciando e ouvindo a palavra que nós nos fortalecemos. E ali Jesus estava anunciando aquela palavra, e aqueles 4 homens aparecem na história, impulsionado, por certo, pelo próprio Espírito, porque o próprio Davi, orando, ele diz: Senhor, põe em mim um espírito voluntário. Havia voluntariedade naqueles 4 homens. Eles pegam um paralítico e agora transpõem o telhado para chegar até perto de Jesus, para se aproximar do Mestre, e ali coloca aquele paralítico diante de Jesus. A Bíblia diz que pela fé daqueles 4 homens, Jesus olha para o paralítico e diz: os seus pecados estão perdoados. Mas o milagre aconteceu, pastor. O milagre aconteceu na vida do paralítico. Jesus disse que os seus pecados já estavam perdoados. Mas o primeiro milagre não é o pecado daquele homem ser perdoado. Jesus fala primeiro da fé daqueles 4 homens. Jesus anuncia que aqueles 4 homens, por causa daqueles 4 homens, pela fé daqueles 4 homens, é que o paralítico chegou até ele e ele o cura. É o espírito voluntário da parte daqueles 4 homens. A Bíblia diz no livro de Daniel que haviam 3 homens, Sedraque, Mesaque e Abednego, que é lançado na fornalha ardente pelo rei Nabucodonosor, a qual não se prostraram para adorar a sua estátua. A Bíblia diz que os homens que lançaram esses 3 homens foram torrados, porque a fornalha foi aquecida 4 vezes mais. Ou seja, aqueles homens estavam ali e aparece o 4º homem na fornalha, sapateando no meio do fogo. Este homem aparece para dar livramento a Sedraque, Mesaque e Abednego e para que o nome de Deus fosse glorificado. Não é diferente na vida desses 4 homens. O Espírito conduz eles
a tomar a fazer essa ação, a se compadecer do paralítico, a chegar até Jesus. E Jesus, olhando a fé daqueles 4 homens, diz: os seus pecados estão perdoados. A Bíblia diz nesse mesmo texto que os fariseus começam a razoar, começam a criticar, dizendo: quem é ele que perdoa pecado? Quem é ele? Só que Jesus é onisciente, sabia o que eles estavam falando, sabia o que eles estavam cochichando. E Jesus disse, para que vocês saibam, que não somente o perdoado estão os seus pecados, toma o teu leito, pega a tua cama, levanta e anda. Ou seja, não era esse o sinal, que a multidão estava esperando. Não era um sinal porque as pessoas estavam ali para ouvir a palavra. Mas onde tem palavra, tem sinais, prodígios e maravilha. Talvez os seus olhos não contemplem porque estejam fechados. Porque Deus não mudou e nem tem sombra de variações. Agora, por milagre acontecer na vida do paralítico, houve pessoas que levaram até Jesus aquele homem, ou seja, conduziram a situação. A gente está orando e precisamos que pessoas estejam intercedendo, pessoas que estejam dispostas a pagar um alto preço, pessoas que estejam disponíveis a fazer aquilo que a palavra nos ensina. Aquele paralítico não chegaria lá, aquele paralítico talvez sairia dali sem a sua bênção. Mas havia 4 homens que mudou a história do texto. Aqueles homens estavam predispostos a ajudar, aqueles homens estavam predispostos a pagar o preço. Porque, por certo, ele não era tão levinho, ainda tinha uma cama, Passar pelo telhado, destelhar o telhado e chegar até Jesus seria uma façanha. Mas para conduzir até Jesus, precisamos pagar o preço, aqueles homens pagaram. O problema de hoje é que as pessoas não querem mais pagar o preço por mim e por você, porque desvaloriza a vida daqueles que Jesus já pagou um alto preço. Toda vida tem o seu valor, negro, branco, paralítico, surdo, mudo, ou qualquer outro sintoma que ele possa estar sentindo, qualquer debilidade que ele tenha. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus manda conduzir até ele. O papel da igreja é o papel daqueles 4 homens, conduzir as pessoas até Cristo, porque através da igreja, através da condição da igreja, muitas vidas serão salvas, muitas vidas serão libertas. Por isso, aqueles 4 homens, eles aparecem como um milagre primordial na vida daquele paralítico, porque sem a força daquele homem, sem a condição de transpor o telhado, ele não chegaria a Jesus. Será que Cafarnaum só tinha aquele paralítico? Não, tinha vários paralíticos. Será que só tinha um leproso? Não, tinha vários leprosos. Como Bartimeu, Jesus ia passando e Bartimeu clamou. E Jesus para e pergunta a Bartimeu: o que é que tu queres que eu te faça? Eu quero ver, Senhor. Então enxerga. Ou seja, aquele homem, ele não tinha um problema. A Bíblia não fala que ele tinha um problema de locução. Ele não tinha um problema de audição, mas ele era paralítico. Jesus retorna a Cafarnaum por um propósito. Porque o obstáculo daquele homem seria a multidão. Mais uma vez eu abro um parêntese. Talvez o obstáculo da tua vida seja a multidão. Talvez você queira andar, no ciclo do mundo e da multidão. Talvez nós queremos essa condição facilitada de chegar até a Cristo. Talvez os caminhos mais árduos, mais difíceis de chegar a Cristo, possa lhe recompensar um peso maior de glória. Porque a Bíblia diz no livro de Romanos: onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Para aquele povo de Cafarnaum, de Jerusalém, aqueles que eram paralíticos, aqueles que eram coxos, aqueles que eram leprosos, eram preço do pecado que vinha de geração em geração. Mas quando Jesus entra na história, ele diz: não pode mais o pai chupar uva verde e os dentes dos filhos embrotar. O que é que o Senhor está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que
Jesus entra na história para mudar o cativeiro daquele homem que estava paralítico, daqueles 4 homens que mudou a história daquele paralítico. Jesus sozinho poderia ter feito? Poderia, mas Jesus conta comigo e com você para mudar a história de muitas das pessoas. Talvez pessoas ainda estejam se arrastando para chegar até Cristo. Nós não podemos ser empecilho, pelo contrário, nós temos que ser a mão de Deus conduzindo os paralíticos até Jesus. Nós temos que ser a mão de Deus conduzindo aqueles que estão enfraquecidos. Nós temos que ser a mão de Deus levando até Deus aqueles que não conseguem chegar. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 28, Paulo na ilha de Malta, ele diz no navio que nenhuma daquelas almas se perderia. E ali chegou até a ilha, homens nadando, homens empurrados, mas todos chegaram mediante aquilo que Paulo falou, ou seja, ele foi um ser motivador. Aqueles 4 homens foram seres motivador. Eu quero te dizer nesta noite, seja seres motivadores. Nós estamos cansados de críticas das pessoas que nos colocam para baixo. Nós precisamos de homens e mulheres que coloquem, que peguem no ombro e digam: não, você é bênção na minha vida. Que diga você é bênção para o ministério, você é bênção agora que está nos ouvindo, você é bênção na tua família, você é bênção para os seus amigos. Nós não queremos ouvir o que o mundo tem a nos dizer, nos criticando todo o tempo. Nós não estamos mais com nossos ouvidos sensíveis a ouvir isso. Nós estamos agora com a nossa alma aberta para ouvir. Vai, usa a tua força. Deus é contigo. Nesse momento de luta, de pandemia, você vai conseguir. Você já chegou até aqui, vai até o final, porque Jesus colocou em tua cabeça a coroa da salvação, a coroa da vida. É essa mensagem que eu quero dizer, que eu quero trazer nessa noite para você. Dizer que aqueles 4 homens foi o trampolim daquele paralítico de Cafarnaum. Jesus poderia curá-lo, curar ele? Poderia, mas aquele homem foi um prepulsor da mudança e transformação daquele paralítico. Mas Jesus não estava na história? Estava, mas aqueles 4 homens também estavam. Jesus não está na tua vida, mas você também está. Jesus não está na tua casa, mas você também está. Se você tem que mudar alguma coisa, mude a tua vida, seja um prepulsor, leve agora, em nome de Jesus, aqueles que estão afastados, aqueles que estão fracos, aqueles que não conseguem anunciar a palavra, aqueles que estão doentes, que estão enfermos, porque você ainda acredita que Jesus não mudou. Ele curou o paralítico de Cafarnaum, ele também curará e ele sarará a ferida da alma daqueles que você está conduzindo até ele, porque você é ponte sobre as águas, você é a atalaia do Senhor, arauto do Senhor, aquele para anunciar as boas novas, que no século 21 você seja um desses 4 homens para se mudar a historicidade de muitas das pessoas e de muita família. Que Deus abençoe, que você seja curado, restaurado e nós sejamos unidos em Cristo Jesus para levar a multidão ou para levar as pessoas que mais necessitam aos pés do nosso Senhor. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém, irmãos?